Fala galera, beleza? Aqui é o Robson. Vamos continuar então nossa aula de landing page. Hoje é a nossa sétima aula. Essa sétima aula eu vou ensinar para vocês a como fazer a responsividade da nossa landing page, beleza? Então vamos lá, vamos partir para o código. Partindo para o código, na aula passada também eu acabei não mostrando como que eu subi o código nosso, tá? Mas é basicamente seguindo o mesmo processo que nós já tínhamos feito. Vou fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês como que eu fiz. Vou alterar aqui, por exemplo, vou apagar esse arquivo yarn que eu não estou usando, por algum motivo eu criei aqui ele, vou apagar ele, por exemplo. Apagar o arquivo package lock também, apaguei ele também. Percebi que tem alterações aqui no meu código que eu não subi. Eu posso subir esse código. Para eu subir é bem simples. Eu abro um novo terminal, se eu não tiver nenhum aberto. Eu coloco um git add ponto, ou seja, eu estou adicionando todos os arquivos que estão alterados ao meu commit. Agora eu vou colocar um nome no meu commit, ou seja, vou colocar um nome no meu pacote. Vou colocar aqui, ó, aula 7 responsividade, tá? Por exemplo, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, arquivos lixos. Beleza, empacotei, agora é só dar um git push orange e o nome da minha branch. Digitar minha senha, pronto, subi todo o meu código. Ah, Robson, já subi meu código, ok. No outro dia, vou começar a codar. O que eu tenho que fazer? Git pull orange main. O que faz isso? Eu puxo basicamente todo o código que está online para o meu local, atualizando assim meu código para que não haja nenhum conflito, né? Caso algum amiguinho tenha acesso a esse repositório tenha codado durante a noite aí, subiu alguma coisa, eu não começar a codar com o meu código desatualizado. Então fechou, código atualizado, todo mundo já recapitulou como funciona o Git. Vou começar a rodar o nosso projeto para a gente poder ver o que nós temos que fazer hoje. Vou ocultar aqui o meu Vou ocultar aqui meu terminal. Vou abrir aqui o nosso código, localhost. Nosso código então ficou assim. A última vez que nós mexemos, deixamos ele assim, fizemos ele 100%. O que ficou pendente aqui? Ficou pendente alguns ajustes finos, né? Que eu chamo de ajustes finos, como posição, talvez cor, tamanho, alguns detalhezinhos que ficaram pendentes, a gente tem que ajustar. Mas hoje a aula é de responsividade. Então a nossa tela, ela tem que conseguir ficar responsiva. O que é ficar responsivo? Ficar responsivo é basicamente ele se adequar ao tamanho da minha tela. Então muito simples, muito fácil. E eu vou colocar aqui eu estou utilizando um menos um aqui de 80%. Se eu colocar 100%, que é o tamanho da minha tela atual, o meu conteúdo vai ficar desse tamanho aqui. Então, espero que vocês estejam vendo aí, ó. Ficou desse tamanho. Então vocês conseguem perceber que esse código meu, ele não está tão ajustado assim, né? Ele tá bacana esse layout, mas se eu começar a diminuir o meu a- o tamanho da minha tela, começa a ficar ruim a aparência do meu site. Um modo legal de você front-end fazer isso é colocar no modo de inspecionar e brincando um pouco com esses tamanhos aqui. Nós temos as dimensões. Vou até fazer o seguinte, até dar um zoom maior aqui para eu visualizar melhor. Então, 75 acho que tá. 50? Acho que 50, 75, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. 1920, 1920. Beleza, tá aqui, ó. Então nós temos aqui nossa tela com 1920 com 1080p. Então aqui eu consigo configurar qual dimensão que eu quero. Agora nós vamos fazer uma técnica muito legal aqui, que eu acho que faz total sentido a gente mudar um pouco de estrutura aqui. Vou mostrar para vocês uma ferramenta bem legal, bem top aqui do Google Chrome, né, desse modo de Dev, né, o DevTools, que é esse modo que nós estamos aqui, que é o seguinte, aqui nós temos uma lista de vários dispositivos. Nós vamos adicionar um aqui, que é esse nosso, que é justamente
essa visão do desktop, tá? Então essa visão vamos salvar como visão de desktop. Então eu vou vir aqui em editar. Apareceu uma listinha bacana aqui, eu vou vir em adicionar personalizado. Vou colocar o nome de desktop, por exemplo. E vou colocar qual que é o tamanho, 1920. Vou até aumentar um pouquinho mais a janela aqui para enxergar mais aqui. Então aqui é 1920 por 1080p. Aqui não vai ter nada, proporção de pixels não precisa. Beleza, é isso. Desktop, fechou. Salvo, agora é só salvar, adicionado. O que nós acabamos de fazer? Se eu escolher aqui desktop, ele vai para o modelo de 1920 por 1080p. Ah, Robson, por que você fez isso? Vou explicar para você agora por que nós fizemos isso. Porque agora nós vamos ficar transitando entre desktop, mobile, tablet. Isso para nós conseguirmos ver se nossa tela está responsiva ou não. Então vai começar agora basicamente esse nosso fluxo aqui de troca de tela. Então para começar, vamos colocar então no mobile, tá? Mobile, colocar um iPhone XR, iPhone XR. Coloquei aqui no iPhone XR, que é uma tela bem ok de celular. Percebemos que quebrou todo o nosso layout, tá? Isso aconteceu porque o nosso desenvolvimento foi baseado em desktop. Nós fizemos uma página baseada 100% em um computador. Por isso que ficou quebrado quando nós fomos para a questão mobile, para a tela mobile, tá? Basicamente, a dica que eu dou é a seguinte: nessa tela nós fizemos desse jeito, tá? Basicamente, nós nos baseamos em desktop para construir, mas o modo ideal de se construir uma página é construir ela utilizando o conceito de mobile first. O que é mobile first? É nós criarmos toda a nossa página, todo o nosso sistema baseado na visualização para celular. Por quê? Se eu desenvolvo uma tela baseada em celular, quando eu tento exibir ela em uma tela maior, em um desktop, por exemplo, essa tela não quebra, ela fica pelo menos visível, tá? Não quebra o nosso layout. E também os ajustes que nós temos que fazer para essa tela ficar adequada para o computador são menos em questão de quantidade do que fazer ao inverso que nós vamos fazer agora. Então, esse modo pode considerar que é um modo mais difícil, mais chato de se fazer. Porém, se você aprender a fazer isso hoje, que esse é o nosso objetivo, você faz qualquer outro modo. Você consegue fazer mobile first, consegue no meio do caminho mudar, enfim, você consegue dominar essa questão de responsividade, que é essa a nossa ideia hoje, beleza? Então vamos lá, vamos partir para o código. Para iniciar, para arrumar esse nossa tela, eu gosto de olhar as coisas por partes. Então, por partes, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso código, na pages, index.jtxx, onde nós temos a importação de cada componente, de cada seção do nosso site. Eu vou basicamente comentar uma por uma. Eu vou deixar apenas o header. Vamos destacar uma por vez. Comentando tudo, deixando apenas o header, olha o nosso header como está aqui. Então vamos jogar o foco totalmente no nosso header, totalmente no nosso header. O nosso design, ele esqueceu de fazer o design mobile, tá? Isso acontece bastante, gente, bastante mesmo. Muitos designers fazem esse layout apenas para web, esquece do mobile, né? Isso é natural. Então, nós quisemos realmente simular essa nossa dificuldade no dia a dia, que basicamente é isso que vocês vão encontrar, tá? No dia a dia de vocês. Então, quisemos simular exatamente isso. Para fazer isso, vamos lá. Então, vamos usar todo o nosso feeling de questão mobile para conseguir desenvolver uma tela bonita e funcional, tá? Então, vamos lá. Indo para o nosso código, nós temos aqui basicamente essa tela aqui, que nós temos esse conteúdo aqui, imagem, tem várias coisas aqui na tela. Vamos fazer o seguinte, esse menu não faz sentido no mobile. O que faz sentido aqui é ter o logo e um botão, talvez, né? Mas como nós temos o conteúdo aqui bem visível, talvez nem esse botão nós precisemos exibir. Então, de cara, o que eu vou fazer? Antes de começar a formatar esse nosso header, que eu vou deixar aberto aqui o código já dele, o header. Antes de começar a editar, botar a mão no código, nós vamos definir quais tamanhos nós queremos lidar de tela. Ah, como assim, Robson? Quais são as keys? Ou
quais são os breakpoints que nós queremos usar aqui para fazer essa técnica que nós vamos fazer. O mixin é basicamente uma pergunta. E aí, navegador, tem isso daqui, isso aqui, isso aqui? Então, desculpa. O media, ele faz isso. O media, ele é uma pergunta para o browser. E aí, essa screen aqui tem o tamanho XYZ? Ah, tem. Então, legal. Ah, e aí, browser? Esse browser, esse computador, está utilizando o modo dark? Então, é um modo de perguntar diretamente para o browser. O que está acontecendo? Basicamente é isso. Então, hoje nós vamos criar uma mixin nova aqui dentro na pasta de styles, mixins. Vamos criar um arquivo novo chamado de responsive.scss. Beleza. Aqui dentro agora nós vamos criar o seguinte, vamos criar na verdade, alguns mixins, tá? Primeiro que nós vamos fazer, vocês vão já entender de cara o que nós vamos fazer aqui, é fazer um voltado para responsive phone, ou seja, basicamente fazer um mixin para responsividade de celular, tá? Posso escrever responsive phone, posso escrever phone, como vocês quiserem. Para ficar menorzinho para nós escrevermos aí, vamos colocar só phone, que acho que já é o bastante. Aqui dentro do phone, nós vamos utilizar uma técnica que nós já vimos já, que é um media screen. O media screen, a gente já tinha visto o media, menos não tinha chegado a ver esse media screen, mas o media sim. O media screen é a seguinte pergunta: e aí, navegador, beleza? Cara, tem tela aí? Tá exibindo alguma coisa? Ah, tá exibindo. Aí ele fala: ah, e aliás, falando nisso, nessa tela que tá exibindo, a largura dele, posso colocar aqui, ó, min width. A largura mínima aí é tanto? Ou a largura máxima é tanto? No nosso caso, vamos fazer para celular, uma largura em média máxima aí é de 600 pixels. Então, e aí, navegador, tem uma tela exibindo aí? Tem, sucesso. Cara, por acaso, o máximo de widget é 600? Então ele pergunta isso. E aí nós vamos criar toda a verificação aqui. Então, como que eu olho o tamanho máximo? Tem vários sites que mostram lista de tamanhos de referência, tá? Mas aqui, seguindo esse padrão aqui de olhar o que o próprio Google Chrome nos fornece, você consegue perceber que a maioria dos mobiles, a não ser os tablets, né? Seja celular, eles utilizam no máximo 600. Nós podemos até reduzir um pouco mais isso, se nós quisermos, tá? Para um tamanho menor, mas acho que 600 é um tamanho pelo menos ok, tá? Tem várias listas, vocês podem seguir qualquer modelo que vocês acharem que faça sentido. Não tem uma regra específica, tá? Então vamos lá. Então vamos colocar 600, beleza? E aqui dentro, o que nós queremos fazer? Nós queremos falar assim, ó, tudo o que nós colocarmos dentro de um fone, se tudo que eu falar assim, ó, aplica isso para celular, eu quero que aplique. O que que é isso? Isso é chamado pelo content. Aqui no nosso mixin, ele é chamado pelo content. Então, tudo que eu colocar entre esse mixin aqui, ó, dentro dele, eu vou carregar ele aqui dentro nessa lógica minha. Já vão entender logo logo o que que isso vai significar, beleza? Tranquilo? Sucesso. Então, esse é o nosso primeiro mixin, que é o mixin para celular, tá bom? Nós poderíamos fazer aqui algo um pouco diferente. Criar, por exemplo, um outro mixin para tablet ou um outro mixin para celular. Podemos fazer N coisas, tá? Então, isso aqui posso fazer de qualquer forma que vai funcionar. Ou também eu posso simplesmente criar um padrão. Escrever aqui responsive, começar a colocar todos os mídias um embaixo do outro. Também posso, tem N formas. Vou mostrar primeiro desse modo e vamos adaptando de acordo com a aula, beleza? Então vamos lá. Criamos esse mixin, vamos utilizar ele. Então aqui dentro do nosso componente header, detalhe, porque nós fizemos isso aqui dentro do mixin, não lá. Porque basicamente nós estamos tirando essa repetição aqui, ó, que vai ser colocada em toda vez que a gente quiser perguntar para o navegador, centralizamos em um lugar único, para não ter que ficar fazendo isso toda hora. Ao invés disso, temos que fazer o seguinte, temos que importar o nosso mixin, apenas isso.
importar ele. E aqui dentro eu começo a colocar algumas coisinhas. Por exemplo, o menu não faz sentido nós exibirmos. Eu costumo colocar na parte de baixo, tá? Essa questão de mixin. Então, por sua vez, eu só preciso colocar um include, o nome dele, e eu aplico a classe que eu quero fazer. Então, por exemplo, display none, ele oculta esse item aqui da janela. Então, ele ocultou, pronto, sumiu. Não está mais lá. Um outro exemplo que nós queremos fazer é a mesma coisa com a Actions, que é basicamente o nosso botão. Vamos ocultar também. Ocultamos, ó, tá aqui, sem nada. Tá aparecendo somente ali uma imagem ali com uma margem bem grande, que aliás está baseado essa margem em um layout para desktop. Temos também que mudar isso, ó. Percebemos aqui, ó, padding 11 rem, é muito rem, é rem para mais de metro, né? Então vamos ajustar isso aqui também. Ocultei o botão, ocultei o menu. Se quisesse fazer alguma outra regra aqui, poderia. Então, vamos fazer hoje aqui vários exemplos disso, tá? Então vou voltar aqui ó, no padding, ó, nesse arquivo de padding nosso. Já vou utilizar também esse mixin nosso, tá bom? Acabamos de fazer um mixin, vamos utilizar ele também aqui. Vamos importar ele, primeiramente. Vamos então zerar, né? Vamos na página de styles. Na realidade, como está na mesma página, mesmo local, dá um ponto barra aqui responsive. Pronto, não precisa nem voltar tanto lá. Agora aqui, vou dar um include. Vou colocar aqui phone, que é celular, e falar o seguinte, cara, eu quero que esse padding, na realidade, seja 0 e um rem lateral. Então, 0 cima, baixo e um rem esquerda e um rem na direita. Então, agora ficou assim, ó, já começou a ficar mais atraente. Se eu mostrar para vocês como que ficaria o nosso menu e o nosso botão, ó, ficaria ainda ruim. Se eu tirasse, por exemplo, apenas o menu, como ficaria? Eu poderia colocar o botão e o logo, poderia também, tá? Não tem nenhum problema. Eu acho que não faz sentido, vocês vão entender logo logo. E no final, se vocês quiserem também utilizar, colocar o botão ou até personalizar esse menu para um menu mais mobile, também fiquem à vontade. Eu talvez se vocês pedirem no vídeo eu consigo até mostrar, mas se não pedirem também vou deixar ele do modo que a gente finalizar essa aula, beleza? Então vamos lá. Se vocês interagirem aqui na aula, vai ter mais coisa. Esse que é o segredo, esse que é o Xiriguidum. Então beleza, tá aqui bonito já, nosso header, tá exibindo basicamente o nosso logo. Basicamente não precisamos fazer mais nada, o único detalhe aí importante que nós temos que entender é o seguinte. Antigamente nós tínhamos uma classe de padding top e padding bottom, né? Agora não temos, então nossa imagem está bem colada ali, tá? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no nosso conteúdo. Então, basicamente, copiar esse include aqui, ó, no nosso projeto. Vou vir aqui e vou aplicar um padding top. Vamos colocar um rem também e um padding bottom de um rem também. Vamos ver como que vai ficar. Ficou legal, ficou bom, acho que ficou um tamanho bem bom, né? Acho que não ficou ruim não. Show de bola. Colocamos aqui, sucesso demais, sucesso demais. Agora vamos começar a partir para outra sessão. Acho que já podemos falar que essa sessão aqui do header já está finished, está finalizada com sucesso. Então, show de bola. Vamos vir aqui então no nosso index. Vamos liberar também o welcome, sessão de bem-vindo para ser exibida. Aí já cagou todo o nosso conteúdo aqui. Isso é ótimo, maravilhoso. Então vamos lá. Primeira coisa que vamos ter que fazer aqui, tá? Nosso conteúdo ele tá quebrado em grid e em colunas. Agora não faz mais sentido ser em colunas, e sim em linhas, em rows. Então vamos quebrar o nosso conteúdo já para virar linhas e não um do lado do outro. Primeira coisa que vamos fazer então, abrir nossa seção de welcome, o nosso CSS, e aqui dentro vamos importar o nosso mixin. Primeira coisa básica aí que nós podemos fazer de responsividade. Show de bola. Então aqui no nosso container, vamos aplicar aqui dentro, porque é aqui que está toda a lógica de container, tá? Então dentro do container que nós aplicamos o display grid e falamos que ia ser em coluna. Então vamos basicamente configurar exatamente isso. Pone. E no grid column template vamos colocar apenas uma coluna.
Então, quero que ocupe, a primeira div ocupe uma fração inteira, sozinho. Tá aqui, já quebrou em colunas, sucesso. Aí percebemos que o título está muito grande, o subtítulo também, e durante toda a nossa aplicação vai ter vários títulos e subtítulos que nós teremos que mudar. Aí começa uma coisa, uma dorzinha aí, que é o seguinte: todo o nosso conteúdo foi feito baseado naquele layout nosso. Então, nós tínhamos um tamanho de referência e nós colocamos ele. Só que agora nós queremos mudar isso inteligentemente, ou seja, não ter que ficar digitando e lembrando qual que é o tamanho, porque nosso layout, aliás, nem tem a questão mobile, não tem como ficar olhando sempre a fonte. Então, queremos usar uma fonte padrão, tamanho faz sentido. E aí começa a ter uma dificuldade agora, que até vai ser bem bacana, bem alinhado com uma coisa que nós não fizemos ainda, que é a nossa fonte do projeto não é a mesma do design. Então vamos arrumar agora isso, já começar a arrumar isso, tá? Para no final da aula a gente ter tudo bem encaminhado. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro do nosso mixin, vamos criar mais um para centralizar o quê? Os tamanhos de fontes. Título tem um tamanho, subtítulo tem outro tamanho, beleza? E também logo logo vamos usar ele para fazer a questão de fonte, tá bom? Então vou fazer o seguinte, criar mais um arquivo aqui chamado de fontes ou fonte ou fontes ponto .scss. No fontes, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou criar uma variável, nem vou fazer muita coisa, posso fazer uma variável, posso fazer um mixin, na realidade, posso fazer. A vantagem de fazer mixin é que eu consigo criar mais propriedades, então isso ajuda bastante. Por exemplo, posso colocar aqui title, por exemplo, vou colocar um tamanho de title, size, title, tamanho título. Posso colocar assim, por exemplo, e aqui aplicar alguma lógica. Um exemplo seria font size, vamos colocar aqui, por exemplo, 71 pixels, por exemplo, que é o mesmo que nós utilizamos ali, 71. Podemos colocar também um outro mixin chamado size subtitle, que nós podemos usar essa referência aqui também, que é o de 30, que nós usamos bastante, diga-se de passagem, tá? Usamos bastante esse tamanho, tá? Subtitle. Então, é um exemplo que nós podemos seguir, tá? E que faz total sentido, beleza? Aí, essa lógica de mudar, por exemplo, para mobile, não seria aqui dentro do nosso componente. Isso é muito bom, tá, gente? É muito bom, muito bom. Porque nós centralizaríamos essa lógica toda em um outro lugar. O que, para mim, acho que faz total sentido, tá? A fonte, ela tem que automaticamente mudar de tamanho sem ter que se preocupar com o meu componente, né? Então, isso ajuda bastante o nosso componente ficar bem limpo aqui, só com as lógicas mais centrais mesmo, tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui no font, vou fazer o seguinte. Ele está aqui o tamanho size. Eu posso importar ele se eu quiser, para ocupar esse espaço aqui, por exemplo. Então, um exemplo aqui eu posso fazer direto aqui já, para a gente poder ganhar tempo. Colocar fontes, beleza. Aqui no tamanho, nós vamos colocar um include. Opa, na verdade, aqui. No começo do arquivo, vamos colocar no começo da classe, colocar um include size title. Pronto, aplicamos. Vamos usar a mesma coisa aqui nesse conteúdo. A diferença é que vamos tirar daqui essa lógica, vamos colocar subtitle. Beleza, aplicamos. Visualmente, não mudou nada. Ok. Mas agora, olha só que legal que nós vamos ganhar aí de utilidade. Aqui dentro, nós podemos importar o nosso mixing de responsividade. E aqui dentro do nosso conteúdo, nós podemos simplesmente usar esse mixin. Então, include fone, falar o seguinte, que font size, no caso do mobile, ao invés de ser 71, nós queremos, por exemplo, que fique metade, vamos por 35. E aí, quando nós olharmos aqui, ó, já aplicou. Olha que legal. E aí é só utilizar esse mesmo cara aqui e nós vamos ter o mesmo resultado. Então essa que é a grande vantagem, tá? Grande vantagem mesmo. Então vamos utilizar essa nossa ideia aqui. Vamos colocar o seguinte.
Detalhe, tá? Eu coloquei subtitle e title porque nós temos apenas um ainda. Quando nós criarmos uma outra sessão, aí nós pensamos em refatorar isso daqui, beleza? Então vamos lá, aqui nesse caso é 30, vamos colocar metade também, um 15. 15 fica bem interessante, ó, fica bem legal. Show de bola. Então já colocamos aqui esse conteúdo, ficou dinâmico, ficou sucesso. É isso que nós queríamos, exatamente isso. Agora, outra coisa que temos que fazer. Aqui dentro, ó, não vamos fugir muito, porque nós temos um alinhamento na nossa imagem para a direita, lá para o final. E nós não queremos isso no caso de mobile. Queremos centralizar. Então aqui vai ser center. Pronto. Ó, começamos a ficar mais bonitinho. Outra coisa que queremos fazer também é o seguinte. Se nós repararmos aqui, esse conteúdo faz mais sentido essa imagem estar em cima do que embaixo. Então essa inversão ela é muito possível de ser feita sem ter que mudar o meu HTML. Posso dizer assim, tá? É bem mais fácil mudar isso diretamente aqui no CSS. E não é algo, nossa senhora, Robson, como é difícil, não vou conseguir fazer. Vamos usar basicamente um recurso que o nosso queridíssimo, belíssimo grid nos fornece. Então vamos lá. É o seguinte, nós queremos que a parte de imagem, ou seja, essa imagem aqui, ela fique em cima. Ok, sucesso, só alegria. Como nós fazemos isso? Bem simples. Nós já até colocamos aqui um text challenge no center. E aí o que nós podemos fazer? Basicamente, colocar uma posição para esse conteúdo ficar. Olha que curioso. Nós podemos falar qual posição, tanto aqui na imagem quanto no texto. Qualquer um dos dois. Vamos fazer o seguinte. Nós aplicamos aqui nenhuma lógica aqui dentro do text. Então vou aplicar basicamente aqui no fone, já que eu apliquei aqui, não ter que jogar também lá em cima a mesma coisa, faz muito sentido. Tem um comando que nós temos aqui, que é o grid column. No grid column, eu consigo especificar qual coluna eu quero que ele comece. Ou seja, qual coluna eu quero que ele ocupe, basicamente. Então vou falar e também o grid row, que basicamente qual linha eu quero que ele ocupe. A1, por exemplo. Se eu rodar aqui meu código, ó, só salvei aqui, ele já atualizou. Ó, tá aqui bonito, ó. Sucesso, inverteu. Então, grid column, qual coluna eu quero que comece? Grid row, qual linha eu quero que comece? Então, apliquei para cá. Show de bola. Outra coisa legal que posso fazer aqui é o seguinte, percebam que esse espaçamento que está acontecendo aqui é por conta justamente pelo grid, tá? Não é por conta da minha imagem, não é por conta do meu texto, é por conta do grid. O grid está falando assim, ó, cara, pega 100% ali e é isso. Ele dividiu igualmente as minhas colunas, por isso que ficou desse jeito. Nós conseguimos mudar isso de um jeito também bem fácil, não é muito complexo. Como nós conseguimos fazer isso? Aqui dentro da nossa, do nosso grid, que é o cérebro, basicamente, do comportamento de responsivo, tá? Dessa nossa sessão. Até por isso que eu faço esse container todo para manipular ele e ele manipular todo o resto, tá? Nós temos uma classe também, um atributo que nós podemos utilizar, que é basicamente definir a largura que nós vamos ter no caso de uma linha ou de uma coluna, tanto faz, que é o grid template. E aí eu posso colocar rows. Parecido com o grid template column, só que agora grid template rows. Tá? Mesma coisinha. Aqui eu posso falar qual que é o tamanho. Eu quero ou seja, eu ocupe tudo. Ou eu posso simplesmente colocar um max content, ou seja, o tamanho máximo do meu conteúdo. Aí, por exemplo, aqui, ó, ele respeitou o tamanho máximo do meu conteúdo, ele viu que é menorzinho e puxou um pouquinho mais para cima. É isso. Basicamente isso, bem simples, nada muito doido. Percebam que ficou bem legal já o nosso resultado. Ó, o conteúdo já está bem bacana. Posso mudar também se eu quiser a questão de imagem. Percebam que nossa imagem, por exemplo, ela tá. Nossa imagem está aqui, está utilizando o background size cover. Podemos brincar aqui, ó, que cada estilo que nós utilizarmos, ele vai aplicar de um jeito essa nossa imagem, tá? Particularmente eu gostei mais do cover. O cover que ficou mesmo já tá. Ficou bem legal, bem no finalzinho aqui. Acho que ficou sucesso. Ficou bem parecido com
a versão web. Gostei, então tá aprovadíssimo. Gente, finalizamos a sessão de Welcome. É isso. Sucesso. Olha lá, aprendemos alguns conceitos novos já e vamos para cima. Vamos fechar aqui, ó. Fecha, fecha e libera o acesso aqui então, libera a visualização das funcionalidades. Show de bola. Meia hora de aula já. Estamos já na terceira sessão já, né? Se for usar o header como uma sessão também. Aqui temos uma situação complicada, mas não tanto assim, que basicamente é a mesma coisa. Olha que bacana, essa técnica aqui funcionando. Técnica de repetição. O que eu fiz aqui dentro do Elcom, vou fazer basicamente também lá dentro da outra sessão. Basicamente isso. Só que que eu vou pensar. Nossas aulas, percebam que não são aulas que são pré-moldadas, né? Nós não seguimos um manualzinho, nós vamos só fazendo e pensando. Pensando. Eu não dei um código para vocês, não, use esse código aqui para sempre. Sempre assim, estou ensinando vocês a pensarem a como resolver esse tipo de situação. Então, é essa a ideia. Então, aqui na funcionalidade, mesma coisa. Vou abrir o código, vou olhar. Pô, legal. Temos aqui um título, temos também um subtítulo. Porém, Robson, olha que curioso. Esse título aqui não é do mesmo tamanho que o título da seção de bem-vindo. E aí, o que nós podemos fazer? Uma sugestão que eu faço. Primeira coisa, vamos importar o Mixin. Primeira coisa é isso. Vamos importar ele. Importamos ele. Vamos acessar ele agora. Realmente é diferente. O que nós podemos fazer? Como nós só tínhamos um título e um subtítulo, fazia sentido fazer desse modo aqui. Agora não faz sentido eu simplesmente duplicar isso daqui, colocar título 2, subtítulo 2. Não faz muito sentido, vai ficar muito bagunçado. O que se refere a título 1, título 2? Não passa nenhuma ideia do que é. Quem bateu o olho no código fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que bagunça. Então nós podemos usar uma outra técnica, outras nomenclaturas aqui para ficar bacana. Acho que faz total sentido. Que é o seguinte, nós podemos criar sizes, ou seja, tamanhos de títulos, tamanhos de fonte em si por si só, não só de títulos, sim tamanhos de fonte mesmo. Nós podemos colocar aqui como a fonte maior nossa que nós temos hoje aqui é essa daqui, que é a 71. E se eu fosse colocar um nome nela, poderia colocar large. Large é um tamanho que faz sentido. Então, por exemplo, size large. Então, posso até minimizar SL, se eu quiser. Eu não gosto muito de abreviar, eu vou manter size large. Podemos colocar aqui, ó, isso aqui é uma fonte mediana, né? Vamos pensar assim. Vamos colocar aqui um size medium. Size medium. Podemos colocar uma outra voltada para um pouco menorzinha. Então, tem medium, tem normal e temos a small. Acho que faz sentido. E eu vou criando aqui essas variações que é muito mais inteligente do que nós ficarmos simplesmente criando vários mixinhos duplicando. Assim faz sentido. Só a nomenclatura que tem que ser bem alinhada. Por exemplo, aqui talvez nós podemos colocar large aqui, que é o tamanho bem grande, aliás, de 30. E aqui expense extra. Talvez assim, ó. Extra, large, medium, normal, né? Vou falar certinho. E uma pequenininha, que seria small. Ó, começou a ter outra cara. Começou a ficar interessante. Agora eu vou configurando. Por exemplo, sei que o extra é esse daqui e o large seria esse. Então vou alterar lá onde nós utilizamos essa mesma fonte aqui, que seria a seção nossa de welcome. Refatorou, altera, para não quebrar. Extra e large. Voltando no nosso código, ó, não quebrou. Nós alteramos em tempo, sucesso. Agora vamos ver qual é o tamanho dessa fonte nossa. Então, por exemplo, que é o que fez a gente pensar nessa dor. 65 e 30. 30 a gente já tem. 65 a gente não tem. Então vamos usar esse 65 aqui em algum lugar. Vamos pensar onde nós podemos encaixar 65. Então, percebemos que o large pode ser, na verdade, esse daqui, 65. E aqui, vamos dividir isso aqui por
30, 35, 32, né? 32 fica bem bom no mobile. E percebemos que lá tem que ser o médio. É isso, gente. Não tem muito o que fugir, entendeu? É sempre refatorando, ajustando e refatorando, até a gente achar o melhor modelo. Médium, percebemos que fica melhor. É isso. Agora aqui nós temos 3065. Cara, sucesso. Temos também uma fonte 41 aqui, que nós podemos também padronizar ela. E não padronizamos, podemos encaixar ela aqui em algum padrão de fonte nosso. Acho que faz total sentido também, beleza? Então vamos lá. Então, começando aqui a utilizar, já importamos as fontes do nosso conteúdo. Então, vamos usar aqui basicamente. 65 é o large. 65 é o large. 65 large. Então, vou vir aqui, apagar, colocar um include e o nome do nosso mixin. Pronto. 30 nós já temos. 30 temos aqui, que é o medium. Beleza. Agora vamos mudar também mais alguma fonte aqui. Temos aonde fonte. Esse 41, que é uma funcionalidade também conseguimos padronizar, né? Não está nada padronizado essa fonte. Acho que faz sentido a gente padronizar também, tá? Vamos pensar nisso depois. Vamos alterar agora esse container nosso. Aproveitar que estamos aqui, todo mundo bonito e saudável. Vamos lá. Importar o responsive aqui. Beleza. E agora aqui no nosso container, vamos começar o show. O show aqui é simplesmente colocar o include, colocar o nome do nosso mixin, que é fone, bem simples, bem singelo, humilde, e começar a formatar. Aqui nós utilizamos o flex, lembram? Alguém se lembra disso? Nós utilizamos o flex, basicamente para a gente começar a entender a diferença entre o flex e entre o nosso grid, tá? Esse flex, o que ele possibilitou? Possibilitou que nós tivéssemos várias linhas, então já está quebrado em linhas. A única coisa que está quebrando nosso layout seria basicamente essa parte, essa seção nossa, que está em outro lugar, está aqui no Factory, ou seja, está em uma outra lógica aqui. Então o que vamos fazer? Na verdade aqui nem vou adicionar nada na realidade. Vou copiar esse cara aqui, e vou, na verdade, vou sim, o que eu tô fazendo? Não é aqui. Não é aqui, e sim é aqui, dentro desse containerzinho das funcionalidades. Vou colocar aqui, quando estiver utilizando para celular, eu quero que o grid template columns seja de 1 por linha. É isso. 1 por linha já está sucesso. Pronto. 1 por linha já está aqui. Ah, Robson, ainda está quebrado. Por que está quebrado? Agora vamos olhar para o nosso código. Olhar para o nosso código não tem resposta coringa. Mas eu lembro que nós definimos aqui um tamanho fixo para os nossos, para as caixinhas das nossas funcionalidades e também para o nosso título aqui em cima, se eu não me engano. Aqui, definimos um tamanho fixo. Isso aqui para o mobile cara, ridículo. Quebra 100% vai quebrar, tá? Então vamos fazer o seguinte. Para ficar bonito, vamos criar aqui esse include de novo. Ah, Rob, você não gosta de repetir o include fone? Não vai piorar nosso código? Eu acredito que não. Ao contrário, vai melhorar. É que é o seguinte, essa é a ideia que eu falei no começo da aula de hoje. Se nós tivéssemos feito baseado em mobile, menos ajustes nós teríamos que fazer. Isso é basicamente o ponto primordial ali dessa lógica, que eu estou mostrando desse jeito aqui para vocês. Então, mesmo para vocês treinarem esse tipo de ajuste responsivo, tá? Não é a pior das técnicas, é uma técnica boa, muito boa, tá? É uma técnica boa que atende à nossa necessidade, é sucesso. Muita gente faz assim, então isso é totalmente de mercado, tá? Todo mundo que acaba desenvolvendo já fez desse jeito e acabou adaptando para o modo que faz mais sentido no seu trabalho, no seu projeto. Cada projeto pede que nós adotemos uma técnica diferente. Então aqui, ao invés de colocar o edit de fixo, vamos colocar um edit aqui, de 100%. Então, começamos a pegar alguns gaps que nós deixamos pelo caminho. E aí, aqui já arrumou, sucesso, agora falta esse tamanho aqui fixo. Tamanho fixo para mobile, gente, é terrível, terrível, terrível. Por isso que eu deixei até assim, para a gente começar a pensar um pouco melhor nisso. Então, por exemplo, é um erro técnico deixar fixo assim. Então, por isso que não é tão interessante. Coloquei aqui, já o tamanho de 100%. O tamanho, tá o tamanho fixo, né? Que basicamente é o que nós deixamos aqui em cima.
Posso colocar também um rei de 100% também, se eu quiser, por enquanto. Acho que ele ocupa o espaço inteiro do nosso texto. Pronto. Então, se for pensar bem, ó, já quebramos bem o nosso conteúdo. Coisas que estão me incomodando, tá? Estão me incomodando essa questão aqui de espaçamento, tá muito grande entre esse conteúdo aqui. De uma sessão para outra, ok, que são sessões diferentes, mas dentro dela tem espaçamento muito grande, não faz sentido. Então vamos tirar também esse espaçamento gigante que nós mantemos aqui para ficar algo mais bonito. Percebemos que essa lógica de tamanho está dentro de um P, basicamente dentro de um Pzinho aqui. Vamos achar ele, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Podemos também mudar. Vamos mudar aqui também. Vamos copiar esse cara aqui para cá, duplicar e colocar uma margem bottom de um rem. Um rem é 16 pixels. Então, ó, ficou bem, nossa, ficou muito em cima, né? Acho que 2 ou 3 vai ser o ideal. 2 ficou bacana. O espaço também entre eles, também, entre os nossos personagens, ficou muito grande. Isso sendo aplicado pelo outro carinha, que é o gap. O gap que faz isso no caso, tá? Então o gap aqui dentro temos que mudar também. Cadê o gap? O gap tá aqui. Aqui já tem uma lógica de responsividade. Então eu só vim aqui, ó, o gap. Vou diminuir ele bastante. Vou colocar, pô, metade disso. Nem metade. Um pouquinho menos da metade. 30. Acho que 30 ficou um tamanho bacana. 30, 16, 16. Se é um rem é 16, então tá respeitando basicamente esse espaço de cima também. Posso até colocar aqui, ó, um 32 para ficar mais parecido ainda. 16, 16, 32. Ficou muito grande. Muito grande, porque eu não coloquei pixel. Aí, agora sim. Show! Agora percebam que esse título aqui tá muito grande, tá gigantesco. Vamos também modificar isso também, galera. Então, para alterar isso, é só vir aqui. Nós estamos usando uma fonte 41, uma fonte interna 22. Vou até olhar aqui no nosso layout 6, que está pedindo aqui mesmo. 22 e 41. Vou fazer o seguinte, posso adicionar ali no meu conteúdo se eu quiser, esse tipo de fonte, esse tamanho de fonte. Não tem nenhum problema. Porém, no entanto, 41 fica um tamanho, deixa eu ver onde se encaixaria aqui. Se encaixaria no médium. Aí começaria a ter que refatorar esse médium aqui para outros lugares, tá? Vamos pensar como nós podemos fazer. Temos ainda o normal e o small. Vamos utilizar aqui no médium. Acho que faz sentido mudar no médium aqui. Acho que faz sentido sim. Então aqui ser 41. 41. E aí a primeira alteração que eu vou fazer aqui é pesquisar no nosso projeto onde estamos utilizando e alterar em todo lugar que está utilizando o size médium, mudar para size normal, né? Não todo lugar, na verdade, né? Receita, não, você vai fazer caquinho. Vou vir aqui, funcionalidades, normal. Welcome, normal. E aqui no nosso arquivo que estamos acabando de modificar, não faz sentido mudar o nome dele. Então já mudamos aqui já. Vamos vir no nosso código olhar como ficou. Não quebrou nada, ficou bonito. Agora vamos alterar esse 41. 41 é médium. Então vou vir aqui no nosso conteúdo, onde está 41, vou apagar e vou dar um include no nosso size médio. Já importamos aqui a fontes, já. Agora a fonte 22, que nós, vamos ver se nós utilizamos em algum outro lugar. Utilizamos, ó, que legal, utilizamos sim. Isso é bom, isso é muito bom. Muito bom, porque aí realmente faz sentido ter esse mixinho aqui para dar essa ideia de fonte. Outra coisa legal que eu quero ver também é se esse 22 aqui é o mesmo tamanho dessas fontinhas pequenas que nós temos, ó. Tem 17. Podemos estar 22, arredondar para 22, ou podemos criar uma menor ainda que 17. Mas aqui é que tamanho? 20, 24, 24. Onde que tem 22 aqui? 22 é aqui, rapaz. 22 é ali. E aqui também. Então 20, é o certo. Esse tamanho de fonte é bem legal padronizar, tá? Eu acho muito legal padronizar porque faz total sentido. Então, eu vou colocar esse small aqui, ó, no 22. Faz sentido, sim. E aqui, no caso, no mobile, 22, vamos dividir para ficar bem pequenininho. Então, 10,
ser 11. Vai ser bem pequeno mesmo. Pequeno. 11, vamos ver se vai ficar um tamanho legal. Então aqui vamos utilizar. Lembrando, gente, não tem regra. É isso. Temos que usar a nossa expertise ali para criar um design melhor possível, já que nós não temos ali um design. Isso aí, gente, é o que acontece no dia a dia de vocês. Ó, ficou um tamanho bem ok, não ficou ruim. A caixinha ficou bem legal também, ficou até menor ela. Gostei, acho que faz sentido sim. O espaçamento talvez interno aqui temos que mudar também. Tá vendo que tá bem grande? Dá para mudar também. Vamos mudar. É isso, basicamente, gente, ajustes, a gente vai vendo ajustes, vai modificando ali, vai ajustando. É isso. Colocar 15 em cada lado, acho que tá ótimo já. 15 ficou bom. 15 ficou bem legal. Na verdade, ficou um pouquinho mais até. Vou colocar uns 20. 20 ficou bonito. Ficou bacana. Padronizado com aqui também, ficou legal. Então, gente, é isso. Finalizamos mais uma sessão. Estamos já com 45 minutos de aula, finalizamos mais uma sessão. Já está ficando bacana o nosso site. Se eu colocar aqui para visualizar a versão web que nós criamos, ó, o desktop está aqui. E a versão mobile, iPhone SE, iPhone XR, está aqui. Ó. Beleza, gente? É isso. Então vamos lá agora. Fechar essa parte aqui, fechamos aqui também, fechamos aqui também. Vamos partir para outra, que é o de contatos. De contato, gente, mesmo esquema, não muda nada, não tem nada de diferente nesse caso. Por quê? Porque é o mesmo conceito. Nós temos aqui um conteúdo em grid, que ele está dividido em colunas. Nós vamos dividir ele basicamente em linhas. Então, nenhuma dificuldade, bem simples também. Para fazer isso, vamos lá. Só um detalhe aqui, que não sei se perceberam aqui no nosso conteúdo. Na última sessão nossa de funcionalidades, nós tiramos o espaçamento aqui final, tá? Então nós vamos ajustar isso daí, beleza? Para ajustar isso, antes de começar o ajuste mesmo no contato, vou vir aqui, funcionalidades, onde nós aplicamos aqui, acho que se não me engano foi no, aqui ó, bottom. Vamos aplicar aqui então, para o nosso conteúdo ter um espaçamento bacana. O nosso container, nós não aplicamos nada aqui no container? Nada no container. Tá. Para ficar legal, essa parte aqui do container, não ficar um monte de fone aqui também, eu também posso fazer uma operaçãozinha aqui mínima, mas posso. Ao invés de fazer um monte de include fone, posso centralizar tudo aqui dentro. Não é nada muito, nossa senhora, que feio, que ruim. Vou até colocar aqui em REM para ficar mais fácil. Por exemplo, colocar aqui 4, acho que talvez 6 até. Quebrar bastante espaçamento. 6. Em vez de ficar fazendo isso aqui em cada um, fazer isso daqui, acho que faz sentido a gente fazer todos aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês como que ficaria, tá? Ficaria esse carinha aqui, ficaria com simplesmente o width 100%. Então 100% tá aqui. Show. Esse aqui eu posso apagar. Aqui nós aplicamos também no título uma margem. Então no P. Então no P aqui adicionamos uma classezinha. Fechou. Dormiu. E aqui agora no H1 também nós aplicamos? Não aplicamos, então não precisa. Então já reduziu relativamente aí o código ali que nós tínhamos feito. Já ajudou bastante. Ó. Vamos ver como ficou. Ficou sucesso. Bom demais. É isso. Aqui embaixo também, na parte de conteúdo, nós criamos alguma coisa? Não criamos também, tá ok. Então é isso. Fechou mesmo. Agora aqui voltando para a parte de contato, como que vamos fazer? Basicamente o mesmo esquema. É importar e utilizar. Importar e utilizar. Esse processo, se você fizer essa landing page comigo aqui, ó, você vai ver que você vai ficar fera nisso. Vai ficar supimpa. Então, a primeira coisa aqui que vamos aplicar é no container. Seguir esse mesmo padrão. Se no container ele está controlando a questão de grid, eu já faço aqui também essa alteração. Então, a primeira coisa, eu dou uma importação, depois eu dou um include, coloco fone, e começo a fazer as minhas alterações. Grid template, colocar um por linha. Show. Seguinte, galera. Voltando aqui. Então, percebemos que nós não estamos conseguindo. Nós até aplicamos aqui no nosso container. Um grid template de columns. Falamos que não é duas colunas e sim uma. Mesmo assim, não funcionou.
por que isso não está funcionando, tá? Vou explicar para você por que não está funcionando. Porque nós temos aqui um conteúdo que nós falamos que ele está na coluna 2. E se ele está na coluna 2, é óbvio que tem que ter coluna 2. Vocês entendem? Então aqui seria exatamente isso, está corretíssimo esse nosso código, beleza? Aí agora aqui nós vamos vir para esse conteúdo que nós fizemos aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó, exatamente aqui no footer. Esse footer nós temos que aplicar então, mesma classe, mesmo include aqui de fone. E aqui no grid column template, não, desculpa, grid column start. Nós vamos colocar 1 para iniciar na coluna 1 e não mais na 2. Fazendo assim funcionar o nosso belíssimo grid, né? Sucesso, quebrou, já deixou responsivo aqui, bem bonitinho, bem bacana. Podemos alterar também, aproveitar que estamos aqui, e já alterar essa questão de tamanho de padding que nós colocamos um padding bem grande, diga-se de passagem. Vamos mudar isso aí, colocar aqui um padding de 1 rem, acho que já é mais que suficiente. Ficou bem bonito. E agora vamos alterar as fontes do nosso belíssimo formulário. Percebem que nosso título está... Aliás, nosso título está bem pequeno, diga-se de passagem. Deixa eu olhar que tamanho que tá. Ah, porque tem no mobile ele está em 15. Beleza. E aqui está em quanto? Aqui está em 21. Cadê? Fonte. Esse cara tá 32, sendo que esse cara aqui não. Calma aí. Vamos ver aqui nossas fontes aqui. Ah, tá large 32. Tá, e aqui tá 15. Nossa, tá tamanho bem grande. Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o mesmo tamanho ali para o nosso título do formulário. Acho que vai ficar bacana, vai ficar ruim não. Então aqui é large. Ficou legal. Ficou bem menos ruim do que eu imaginei. Ficou bacana. Aí agora aqui percebam que o tamanho que está de espaçamento aqui é um pouco grande também. Vamos mudar. Então aqui no formulário nós não temos nada aqui não. Vamos ter que colocar então. Nós temos nenhuma lógica aqui de responsividade. Então vamos colocar, opa! E vamos colocar o seguinte, um padding de 1 rem é mais que suficiente. Vamos ver como vai ficar. O padding de 1 rem ficou bacana, ficou decente. Não ficou ruim. Beleza, agora esse para que especializa ficou maior ali do que o nosso conteúdo. Isso que está me incomodando ali, gente. Eu vou acabar voltando para uma fonte menorzinha. Deixa eu ver aqui, nós temos aqui 32. Obrigado que nós temos uma fonte 15 também, é sacanagem, né? 15 tá muito pequeno. Vou colocar uns 20. 20, acho que 20 faz sentido. 15 não. 15 aí é demais, né? Demais. Vou colocar médio. Vamos ver como vai ficar. 22 acho que faz até um sentidozinho. Deixa eu ver, 22. Ficou bom. Não ficou ruim, não. Ficou bom. Agora tá ficando top. Vamos mudar agora também essa questão de componentes. Perceba que nós aplicamos um gap ali bem grande, um gap de 23. Não tem necessidade também de aplicar um gap tão grande assim. Vamos partir para alteração também. Então aqui, ao invés de aplicar lá em cima, de novo, eu venho aqui no form e dou um gap de 1 rem, por exemplo, para manter o mesmo padrão de espaçamento. Já ficou melhor, percebam que ficou bem melhorzinho o espaçamento, ó, 1 rem, ficou muito melhor do que essa passagem. O tamanho da fonte do nosso input também está bem grande, o tamanho do botão também. Como que eu altero isso? Nesses próprios componentes, tá, galera? Então, nesses próprios componentes conseguimos alterar eles. Então, vamos lá. Aqui vamos alterar, basicamente, vamos fechar, já terminamos. Vamos lá no componente de input. Vamos criar aqui um importzinho para o nosso tamanho de fonte. Então, ou seja, fonte. E aqui vamos basicamente, simplesmente usar o nosso include fonte. E aí, o tamanho da fonte que a gente acha que vai ser 19 está menor. Aqui no caso, então, vai ser o nosso size small, eu acredito. Size small vai ser o suficiente ali para a gente utilizar. Vou jogar esse cara lá para cima, como padrão. Os includes sempre coloco lá em cima. 22, ficou bacana. Não ficou ruim, não. 20, vou colocar um normal aqui para ver se fica melhor. Normal ficou
ficou atraente, hein? Normal ficou atraente. Ficou bom. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso select. Mesmo padrão, ó. Coloco lá em cima, tiro a fonte, porque já está explicando lá em cima. Vou copiar o import, que também sou filho, também sou desses, né? Sou desses que copia para reutilizar. Pronto, acho que ficou decente. Lembrando que esse errinho que acontece aqui de selecionar e ir lá para cima é por conta do modo mobile. Se tiver no celular de verdade, ele vai funcionar normalmente. Fique em paz. E o botão agora, falta apenas o botão para a gente resolver e matar essa seção aqui de form. Então aqui no botão, cadê o nosso botão? O botão tá aqui. No botão podemos fazer também o mesmo esqueminha de fonte, tá? Acho que temos font size ali. Fonts, beleza. Vamos vir aqui, ó, colocar um include. Vou escrever certo, senão nunca funciona, né? Include size small. Vamos ver se o small fica interessante, fica atraente. Ah, não ficou porque nós estamos utilizando a fonte ali embaixo, né? Ah, só ver aqui um 21 quanto que é. Small vai para 1. Esse cara é bem pequeno, indica-se de passar essa fonte que nós estamos utilizando. Bem pequeno mesmo, mas vamos ver se vai ficar bom. É isso, é experimentação. Ficou pequeno, mas não ficou tão pequeno não. Ficou sofisticado. Nós podemos usar um normalzinho aqui, acho que normalzinho fica legal. Assim, acho que fica bom, ó. Ficou bom. Vamos ver na versão web como é que fica. Não, ficou bom, gente. Ficou bom. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou legal, pô. Que isso? Olha só que bonito. Não, top, top, top. Fechou. Finalizamos então a nossa sessão de contato. Então isso é muito bom, maravilhoso. Então mais uma sessão finish e falta apenas a nosso belíssimo, nosso digníssimo footer para finalizar essa aula de hoje. Essa aula que ficou gigante. Peço desculpas, mas é isso. Não tem como fazer rápido e bem feito e explicar para vocês ao mesmo tempo de modo didático. Tem que fazer junto com vocês, pensar junto. Estou ensinando vocês a pensarem como um dev de verdade. Então a gente encurta o tempo de vocês entrarem no mercado de trabalho com um curso desse. Mas também tem que ser um conteúdo mais rico, né? Tem que ser um conteúdo com aulas maiores. Não tem o que fazer. Não existe milagre também, né? Aqui no nosso footer, vamos partir para a seguinte situação, né? Nós temos o footer exibindo aqui, ó, tá todo cagado, todo feio. Vamos quebrar ele de cara já. Aqui, ó, vamos importar o nosso beleza responsive. Já ficamos práticos com isso, né? Já ficamos rápidos, com rapidez e elegância. Magnífico. Vou colocar um includezinho, né? E vamos colocar basicamente um primeiro aí, que é o fone. E aqui vamos definir que o template. Opa, isso tá querendo demais. Template column vai ser 1. Beleza. Aí vamos ter o mesmo probleminha aí que nós temos lá em cima na seção, que nós falamos que um conteúdo ele vai ocupar mais de um espaço, né? Se eu não me engano foi no roda aqui, ó. Então nós falamos que ele vai ocupar mais de um espaço. Por isso que tá dando ruim, né? Ele não funcionou. Isso é natural. Só vim aqui falar que ele está ocupando um espaço de 1. Na verdade é spam, não é verdade, mas tudo bem. Falamos que está ocupando espaço apenas de 1. Sucesso, já ficou bacana. Uma coisa que eu tô vendo aqui que já não gostei, espaçamento, lá de cima não ficou bacana e por sua vez o espaço entre as colunas aqui ficaram gigantes, né? Por quê? Porque nós utilizamos a seguinte técnica, colocamos um topping, um margem top em todas as colunas. Vamos tirar isso daí, chega. Chega. Então eu vim aqui no colo, vou lá embaixo nele, na verdade, porque eu gosto de aplicar essa questão de mixing sempre embaixo. Mas, gente, eu não sou o senhor da verdade, tá? Então, vocês podem seguir o que vocês acharem que fica melhor. E eu gosto, acho que fica mais organizado. Mas, enfim, podem seguir como vocês quiserem. Na versão também, mobile, não faz sentido de jogar lá pro canto direito, né? Com ALG Right. Eu acho que não faz muito sentido, tá? Então, por isso que eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, copiar esse código, jogar aqui
Pessoa que tá buzinando aqui bem lá embaixo da janela. O center não, rapaz. É left. Left. Ó, ficou bonito. Ficou atraente demais. Que isso, gente. E aí, para finalizar, vamos colocar no nosso container também uma margenzinha. Nós tiramos, na verdade, o padding de cima, colocando. Nós tiramos como? Ah, tiramos aqui dentro, tá? Vamos aplicar aqui então um paddingzinho bem suave em cima de um rem, só para ficar mais atraente possível. Meu Deus do céu, que é isso? Que rodapé sensacional. Olha só. Gente, basicamente é isso. Vou só alterar agora as fontes. As fontes aqui que nós temos está seguindo o padrão 24. Eu posso mudar isso também. Como não ficou tão ruim no mobile, se for o caso, eu não preciso mudar. Mas como ficou muito, se eu achar que ficou muito grande e seguir o padrão mesmo do código, faz sentido mudar. Então é meio contraditório. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar a fonte para a gente finalizar essa aula. Ficou um pouco grande, mas a parte boa é que finalizamos. Finalizamos, vencemos na vida. Pelo menos essa questão de mobile e web está finalizado. Depois tem uma surpresinha no final da aula para vocês aqui, no finalzinho, nos finalmente. Então, a fonte aqui tá fonte size 29. Eu posso criar aqui no nosso arquivo de fonte também, né, esse tamanho. Ou eu posso adaptar ele para algum tamanho que nós já temos. Por exemplo, 29 para 30 não é muito, entendeu? Então, eu posso acabar utilizando ele. Então, no lugar de 29 aqui, fazer o seguinte, fazer um include size normal. 24 nós não temos 24, temos 22. Vamos usar um 22zinho. Então vamos começar a brincar. Talvez fique uma discrepância um pouco maior, mas é um ajuste técnico que estamos fazendo aqui para ficar bonito, para ficar bom. Beleza, 22. Outro lugar tem fonte aqui. Esse carinha também tem fonte. Vou colocar o mesmo aqui, que é o small. Cara, é isso. Ficou bacana. Ficou bem sexy. Vamos modificar só o tamanho dessas imagens também, que acho que ficaram bem estouradas, bem grandes, não condizendo com o nosso layout, tá? Outra coisa, se fizer sentido ser maior esses botões aqui, gente, por questão de touch, se fizerem um teste e ver que faz sentido, até espaçamento mudar, pô, sucesso, tá? Eu vou até fazer o seguinte, vou até colocar um gapzinho entre esses, um gapzinho maior, que nós nem colocamos de um rem, só para espaçar um pouquinho mais, só por conta do touch, vai ficar, fazer mais sentido. A questão mobile ali, a questão dos ícones também, eu posso mudar se eu quiser. Deixa eu ver aqui se faz sentido eu mudar. Vamos mudar aqui, vai. Vamos mudar aqui esse cara que é o icons, né? Dentro dele nós temos uma imagem, então um IMG. Vamos definir um tamanhozinho menorzinho, de 100 pixels, só para ver o que vai acontecer. Vamos conseguir alterar essa imagem aqui, senão a gente vai ter que fazer uma outra coisa. Então, por exemplo, spam image. Beleza. Nosso image aqui nós colocamos, ele nem fez nada. IMG. IMG. IMG, IMG, IMG. Não tá pegando aqui por conta do spam. Do spam que nós aplicamos aqui. Nós não, né? O código acabou aplicando. Vou tentar pensar fazer uma coisa diferente aqui. Vou colocar, vamos brincar com esse conteúdo aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui para pegar nossa validação. Talvez aqui em cima alterar todas as imagens. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou. Vamos pensar uma outra técnica de fazer isso aqui. Acho que essa imagem dá pra gente alterar. Na realidade mesmo, o correto é a gente nem tá usando essas imagens. Essa parte ruim de usar imagem, a gente pode usar ícones por conta disso. Para manipular para o mobile é uma coisa bem chata, bem mais. Aí começa a cheirar gambiarra. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim. Vamos aceitar a nossa vitória hoje. Conseguimos montar então esse layout totalmente responsivo de celular para web. E aí, vamos começar a brincar. Temos aqui, ó, desktop, beleza, responsivo, bonito, sensual.
Celular. Beleza, sucesso responsivo. Agora vamos colocar um tablet. O tablet já carregou. Olha que legal. Olha que bacana isso. E essa é a minha surpresa pro final dessa aula, que é o seguinte, nós criamos o nosso código, criamos esse fone aqui, baseado justamente no nosso celular. Criamos apenas uma validação. Então, se o celular, se o tamanho for de no máximo 600, ele vai colocar toda essa validação que nós fizemos. Legal. Mas se for maior, como nós podemos fazer? Aí é que eu falei para vocês, duplico esse cara aqui e vou mudando em cada um lá. Será que isso faz sentido, tá? Ou simplesmente, o que eu devo fazer? Qual que é a melhor indicação? Nós vamos ter, de fato, que escolher uma fonte mais aderente, um formato legal, igual nós fizemos para o mobile, para o tablet. O modo que eu indico vocês fazerem, ao invés de duplicar esse cara aqui, simplesmente colocar um mídia a mais. Por exemplo, na questão de tablet, eu gosto de trabalhar com um tamanho aqui de tablet de no máximo 900. Para mim, passou de 900, para mim já é computador. Aí eu posso seguir um tamanho normal que nós temos lá, tá? Então eu posso fazer isso. Um exemplo, criei aqui ó, um mixin de 900. O que ele fez? Ele entendeu que ele vai utilizar a mesma formatação que ele usou para o fone para esse tamanho aqui também. É isso que ele fez. É isso que nós queremos? Então é isso que nós temos que pensar. No meu caso, o que eu quero fazer? Ao invés de fazer isso daqui, eu posso chegar aqui e definir, por exemplo, 800. Ele já aplica para mim ó, em 800, ó, para o tablet, ele aplicou esse tipo aqui de conteúdo. Porque eu não acho que ficou bonito. Não ficou visualmente bonito, ficou responsivo. Realmente ficou adaptado no mínimo possível. E aí você tem que ver qual que é o seu público. Vale a pena eu customizar mesmo para um tablet, ou enfim, o que eu devo fazer? Ou não? Esse é o grande ponto. O que eu gosto de fazer aqui? Para não ficar perdendo tanto tempo na questão de criar, se eu conseguir criar várias keys, né, nós chamamos de breakpoints, né? Criar várias breakpoints, meu site vai ficar bem responsivo, vai ficar bem dinâmico, bem bonito. Show de bola. Indico, se puder fazer isso, vai ser sensacional. Mas se não, nós podemos encurtar. Deixar o tablet também parecendo um celular, né? Que é o exemplo que nós temos aqui. E começar a pensar em um template um pouco maior. Por exemplo, o de desktop, que é esse desktop que nós temos, que é gigantão. Mas também temos um outro tipo de tamanho, que é esse tamanho aqui, que ele vai entre, por exemplo, a questão mobile, que é 800, ó, 800. De 800 para cima, por exemplo, olha como fica o nosso conteúdo. Não fica legal, não fica bonito. Então nós temos que pensar uma forma de deixar bonito esse site. Então esse que é o grande trunfo. A questão de tela, por exemplo, eu gosto muito de me basear em tablet, por exemplo, a partir de 1080p. Deu 1080p, na minha opinião, isso daqui ele pode ser, na verdade, ele pode ser um tablet. 1000 pixels acho que dá para ser um tablet. Então eu posso utilizar a mesma formatação que nós tivemos aqui. Então isso é mais feeling, tá, gente? Não tem muito o que fazer. Pode usar uma tabelinha para utilizar, se ficar pequeno, vai ter que alterar, enfim. Dá para fazer essa validação, cada uma do jeito que a gente quer. Esse é o ponto. Quero fazer o seguinte, vou deixar o nosso conteúdo salvo aqui um K600, que é igual nós tivemos feito, igual nós fizemos, 600 mesmo, show de bola. E agora o que eu vou fazer? Vou finalizar essa aula de hoje com essa vitória de que nós temos a versão desktop e a versão mobile, sucesso, funcional, responsivo. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma, que seria mais duas, na verdade, que uma seria a de tablet e mais uma versão para computadores que não sejam tão grandes assim, igual o nosso desktop. São monitores menores, beleza? Eu vou criar essas duas aulas que vem. Tem de ser um pouco mais curta a aula que vem, já que essa aula foi bem grande, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sucesso e até a próxima.